Bendita vai ser a sua entrada, a saída, onde você colocar a planta dos seus pés, você será abençoado e mais do que bem-sucedido. É isso que a Bíblia prometeu no livro de Deuteronômio para todo aquele que ouve a palavra de Deus. Seja bem-vindo a um lugar onde você vai ouvir a palavra e vai ter a oportunidade de viver essa vida abençoada que Deuteronômio profetiza sobre todos aqueles que se expõem às verdades de Deus. Eu sou Leandro Machado, que alegria ter você aqui com a gente no Bíblia em um ano. Nós estamos lendo, crescendo, avançando. Se você é novo, está chegando, já se inscreve aqui, ativa o sininho, segue nas redes sociais, o Leandro Machado. Tem muita coisa boa para edificar a sua vida, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like aqui, já deixa aí, né? Eu sempre peço aí, às vezes eu esqueço, mas é isso aí, né? Pro YouTube compartilhar com mais gente, o Instagram também. Bora lá então, hoje é dia 144, nós vamos começar de Atos 28, né? A partir do verso 16 para terminar o livro de Atos. Hoje é dia de colocar mais um livro na conta aí, aprendendo um pouco, fechando. Quantos livros a gente já leu até aqui, né? Afinal de contas, 144 dias não é para qualquer um. Eu quero, dar os parabéns para você que está aqui e leu todos os dias comigo. Escreve aqui, pastor, firme e forte, para eu saber que você está fiel. Então bora lá, Atos capítulo 28, verso 16, ele diz assim, Ao chegarmos em Roma, Paulo teve permissão para morar onde quisesse, embora sob a custódia de um soldado. 3 dias depois da chegada dele, convocou os líderes judaicos no lugar e falou o seguinte: Meus irmãos, fui preso pelos judeus de Jerusalém e entregue ao governo romano para ser processado, embora não tenha causado prejuízo a ninguém, nem desobedecido aos costumes dos nossos antepassados. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não acharam causa de sentença de morte exigida pelos líderes judaicos. Mas quando os judeus protestaram contra a decisão, fui obrigado a apelar a César, não porém por ter alguma acusação contra o meu povo. Pedi a vocês que viessem até aqui hoje para que pudéssemos nos conhecer e eu pudesse contar-lhe por que estou preso com essas algemas. É por causa daquele que o povo de Israel espera. Eles responderam: Nós não temos ouvido nada contra você. Não recebemos nenhuma carta da Judéia, nem informação daqueles que chegam de Jerusalém. Nada, ninguém fala mal contra você. Mas queremos saber quem você é e o que você crê, porque a única coisa que sabemos a respeito desses seguidores de Cristo é que eles são combatidos por toda parte. Assim foi que eles marcaram uma ocasião, e naquele dia o grande número de judeus veio à casa dele. Paulo testemunhou do reino de Deus e ensinou-lhes a respeito de Jesus, usando as Escrituras, os 5 livros de Moisés e os profetas. Ele começou a conferência de manhã e prosseguiu até a noite. Alguns creram e outros não, mas depois que eles haviam discutido contra e a favor de si, retiraram-se com essa palavra final de Paulo, ressoando nos ouvidos deles. O Espírito Santo estava certo quando disse por meio do profeta Isaías: Digam aos judeus, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não voltem para mim e sejam curados. Portanto, eu quero que vocês entendam que essa salvação vinda de Deus vai ser pregada aos gentios e eles a ouvirão. Depois disso, os judeus foram embora discutindo intensamente entre si. Paulo morou durante 2 anos na casa que alugou e recebia todos os que iam visitá-lo. Falava a eles com toda coragem a respeito do reino de Deus e ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo e tinha toda a liberdade para fazer assim. Olha que coisa interessantíssima. A gente percebe, né, que Paulo ele chega ali e aparentemente nós vemos aqui que ele fica livre. Quando nós olhamos a história, a Bíblia, ela não vai falar exatamente, né, o fim do apóstolo Paulo, né, mas acredita-se que ele morreu em liberdade depois de viver anos, né, ainda preso, né, e ele morreu ali de velhice. Alguns dizem, outros dizem que ele foi assassinado perdendo a cabeça, tá bom? Isso é o que a história diz. Nós não vamos ver nenhum versículo bíblico garantindo isso, mas em meio às perseguições da igreja, quando a gente estuda um pouquinho da história da igreja, nós vamos ouvir falar que Paulo, ele foi morto decapitado, tá bom? É isso que a cultura da igreja diz. Bora lá então agora, né? Fechamos mais um livro. Salve de palmas para você. E nós vamos lá agora para 1 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ver essa história aí, onde a Arca da Aliança foi perdida. E aí, será que eles vão resgatar? Será que vão continuar morrendo? Como é? Bora lá. 1 Samuel 6, a partir do verso 1, diz assim:
A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então, os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: o que vamos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta como oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão que o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês. Que oferta pela culpa devemos mandar? Os filisteus responderam. Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia, 5 modelos de ouro dos ratos que vêm arruinando toda a terra, de acordo com o número de governantes filisteus, visto que a mesma praga atingiu todos vocês, seus governadores. Façam imagens dos tumores dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Olha que loucura isso! Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como Faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse até que Deus os destruiu por pragas horrorosas. Agora construam uma carroça nova, peguem 2 vacas novas que deram crias, mas nunca antes puxaram uma carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com ofertas pela culpa, com modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho. Fiquem observando se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes. Então saberemos que o Senhor que trouxe esse grande castigo sobre nós foi junto. Se não seguirem de volta os seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi uma simples coincidência. E o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com bezerrinhos novos, amarraram-nos a uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro dos ratos e tumores. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes filisteus foram atrás dela até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. Quando viram a arca, gritaram com muita alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou do lado de uma grande pedra. Então o povo cortou em pedaços a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e ofereceu em sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca e a caixa da carroça e colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo e voltaram a Ecrón naquele mesmo dia, os 5 modelos de ouro dos tumores, enviados pelos filisteus como oferta para o Senhor pela culpa, eram presentes dos governantes das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrón. O número de ratos de ouro era oferta para Deus pela culpa de outras cidades dos filisteus, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre o qual puseram a arca do Senhor ainda podia ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa de muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram: a quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim mandaram os mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam aqui e levem a arca. Nós imploramos. Galera, não tinha perdão não. Chegou com pecado, pau. Né? E acontecia, eu morria mesmo. E aí, por isso que eu falo pra vocês, eu fico pensando, né? A gente tem que ter um temor, né? Não viver de qualquer jeito. Essa galera que vai lá e fala: tô metendo louco, né? E vai lá: não, importa amor, tudo é amor, bababá, amor. Meu amigo, vai ler a Bíblia, que você não conhece Deus não. Se você conhecesse a forma que Deus sempre agiu, né, com os princípios, a galera não ia ter esse negócio, não, posso viver de qualquer jeito, servir ao Senhor na igreja, recebendo pessoas. Abre o olho, meu amigo. Em 1 Samuel 7, verso 1, ele diz assim: então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos, e durante esse tempo o povo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado seu povo. Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e suas imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor, tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram as imagens de Baal e Asterote e adoraram somente ao Senhor.
Samuel disse ainda mais a eles: venham todo o povo de Israel a Mispa, e eu orarei ao Senhor em favor deles. E eles se reuniram em Mispa, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e derramaram perante o Senhor. Jejuaram todo dia como um sinal de arrependimento e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploraram Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão e eles ficaram em pânico. Foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles, desde Mispa até Betcar, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus, e houve também grande paz em Israel. E os amorreus naqueles tempos, Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver questões de Israel. Primeiro em Betel, depois em Gilgal, depois em Mispá. Ele depois retornava em Ramá, onde ficava na sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá, ele construiu um grande altar ao Senhor. Então a gente vê Samuel prosperando e avançando dentro daquilo que Deus preparou para ele, porque ele foi fiel, ele estava sendo fiel. Bora lá agora, Salmos 53, e ele vai dizer assim, ó, lembra lá aquele títulozinho, né, que não é Bíblia, mas ajuda a gente a entender. Ele fala: para o mestre de música, conforme Mahalat, poema de Davi. E ele diz: o homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos. Aí ninguém é capaz de fazer o bem. Meu Deus, que versículo atual! Meu Deus, que versículo atual, gente. Olha isso. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se dizem ateu, o número de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. E olha o que ele diz: o homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Ele fala: o resultado disso é a ideia errada e a perda total da moral. Como que a gente está vivendo hoje? Um povo sem moral nenhuma. E ele fala: em seguida tem uma série de atos vergonhosos, né? E a gente não precisa nem dar nome a esses atos vergonhosos, é só ler Gálatas 5 que a gente vai ver o que é que tem acontecido. E aí ele diz: aí ninguém é capaz de fazer o bem. Uau, meu Deus. Versículo 2, né, ele diz assim: lá do céu Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que busque a Deus. A humanidade inteira se desviou do seu caminho e todo, de certo, se perdeu. Todos os homens se corromperam, não há ninguém que procure fazer o bem, não há um sequer. Será que esses malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como aqueles que comem um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus, nem tentam falar com Ele em oração. Mas em breve eles ficarão apavorados, sem saber por quê. Pois foi Deus que espalhou os ossos de quem maltrata o seu povo. Serão humilhados por quem foram rejeitados, porque rejeitaram a Deus. Quem dera Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exultará e Israel se alegrará. Então, olha que coisa doida. Mesmo sendo um contexto lá de trás, né, que Davi está falando, ele se aplica muito mesmo aos dias atuais. Uau! Meu Deus! Como é bom ler a Bíblia, né? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque o Senhor está construindo em nós um caráter diferente. O Senhor está construindo em nós uma estrutura, Pai, a cada dia, a cada ensino que o teu próprio Espírito tem falado ao coração de cada um. Nós estamos tomando decisões melhores, decisões alinhadas com a tua palavra. E assim, Pai, construindo homens e mulheres de caráter, Pai. Por onde quer que passarmos, vamos a escolher diferente, agir diferente, vamos levar o teu nome, fazê-lo conhecido por todos os lugares. Eu te agradeço mesmo, Pai, pela sua fidelidade, agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oro, Pai, para que aquele que passa por necessidade seja suprido pelo Senhor. Se existe alguém, Pai, que está vendo esse vídeo hoje e está aflito, triste,
Eu oro para que a alegria do Senhor, que é a força, se manifeste, aquilo que já está dentro, começando, Pai, a tomar conta do lado de fora. A alegria que existe já no coração, começando agora, Pai, se sobrepor aos sentimentos, à alma, que as verdades bíblicas que estão lá dentro e por hora, muitas vezes podem ter sido esquecidas. Eu oro para que o Senhor, Pai, manifeste e assim a alegria seja real em todos os aspectos e áreas da vida dos meus irmãos. Te agradeço pela oportunidade de ler a Bíblia, Pai, de crescer no Senhor, juntamente com cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Amém? Escreve aqui embaixo, alguma coisa que Deus falou ao seu coração no dia de hoje. Pode ser alguma coisa ligada a temor, reverência, fidelidade. O que é que Deus falou ao seu coração? Escreve aqui embaixo. Compartilha com 2 pessoas que você gosta muito. Chama ela para ler a Bíblia com a gente, porque tem muita coisa para a gente ainda aprender. Porque no vídeo de amanhã a gente começa um livro novo. Um grande abraço, que prazer ter você aqui. Seja abençoado na prática da palavra e eu te espero amanhã, em nome de Jesus.